Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus. Tô andando sumida, né, pessoal? Esses dias tem sido muito corrido para mim, organizando algumas coisas. A gente fez festa surpresa pro pastor, né? Não pude postar o bolo aqui, porque senão ele ia desconfiar, né? Porque era surpresa, foi maravilhoso, né? E a correria danada, preparando aqui, fazendo uns cilindros ali. Depois eu vou deixar aqui um vídeo mostrando a minha correria com esses cilindros, né? E que maravilha, né? A semana passando assim, tudo passando bem, né? Nós fomos ao monte, oramos, orei por você, por sua família, né? Olha que maravilha, né? Estamos aqui hoje, se eu não me engano é 5 ou é 6 de agosto? Gente, eu tô perdida. Eu não sei nem que dia é hoje, meu Jesus. Eu sei que é quarta-feira, dia 1º foi sexta, sábado, domingo, segunda, terça, hoje é 6, tá certo? Hoje é dia 6. Meus amores, vamos ler nosso texto principal, que hoje está uma palavra muito boa para nós despertarmos. Olha bem, é uma pergunta. Está em Provérbios 24:10, que diz assim: mostrar-te desanimado no dia da aflição, teu poder será escasso. Né? Na minha Bíblia a versão tá um pouco diferente, né? Tá dizendo que a gente não pode, né, ficar desanimados no dia da aflição, porque senão o crente cai. O cristão, ele cai se ele estiver fraco, desanimado no dia da aflição. Então, quando estivermos no dia da aflição, temos que estar fortes, fortalecidos, né? Na nossa fé em Deus, nosso Todo-Poderoso. Estar firmes e fortes, né? Então, a palavra de hoje é um alerta para mim e para você. E o que não pode faltar... Quem aí tava com saudade das nossas palavra do dia, né? Para nossa promessa, essa carta maravilhosa que o Senhor tem dado a nós, falado conosco todos os dias, né? E diz assim, Efésios 3:20. A promessa de hoje está em Efésios 3:20. Alguns confundem, né? Quando se fala da cidade, nós falamos Éfeso, é o nome da cidade. Agora, quando falamos as pessoas, a população da cidade, nós chamamos de Efésios, né? Os Efésios, os habitantes de Éfeso, tá bom? Por um bom tempo, eu fiquei sem entender, né? E depois eu aprendi essa diferença, né? Muitas vezes, a pessoa fala errado o nome da cidade por causa disso, né? Então temos que, prestar atenção. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, a promessa de Deus para nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedirdes ou pensares, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, né, ou pensamos. Então, se você tem um pensamento bom, saiba que Deus tem sobre você um pensamento infinitamente melhor do que esse que você está tendo, né? Olha que maravilha, né? Essa promessa de Deus de que Ele infinitamente nos deseja o melhor. Olha que maravilha, né? Deus deseja o melhor para mim, para você. Se você pensa o contrário, você está enganado, você está dando ouvidos ao inimigo, a Satanás. Ele não quer o nosso bem e fica, falando coisas ruins nos nossos ouvidos. Mas o nosso Deus,
né? Ele que trouxe Jesus, que morreu na cruz, para que nós fôssemos libertos do pecado. Ele diz: eu vos dou a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Mas ele dá aquela paz que excede todo entendimento. Não é essa fé, essa felicidade momentânea que o mundo dá, né? Que os prazeres da carne nos dá, né? Aquilo é momentâneo, acontece, passou, acabou. Agora não, a paz que excede todo entendimento que Jesus nos dá é uma felicidade, é você passando pela prova e glorificando, é você doente e louvando, é você passando por um processo dificultoso e ali sua energia está positiva e você agradecendo a Deus por tudo, né? Porque a palavra vai nos dizer: em tudo dai graças ao Senhor, fazei-o conhecer todas as coisas, né? Então temos que glorificar, exaltar o nome dele e colocar diante dele as nossas aflições, as nossas tristezas, porque ele que tem o pensamento infinitamente melhor do que o nosso, né? Ele vai nos abençoar, creia nisso. Agora vamos aqui, meus amores, ler novamente o nosso texto principal e depois nós vamos ver aqui também o nosso texto que fala a respeito de Provérbios 24, 10, que diz assim: mostrar-te, essa é a palavra, não tô soletrando aqui não, tá bom? Desanimado no dia da aflição, teu poder será escasso. A ajuda disponível para enfrentar os problemas. Então, existe uma ajuda disponível para enfrentar os problemas. Vamos ver? Nunca hesite em buscá-la. O desânimo pode minar a integridade do cristão. Para combater este perigo, Deus nos fornece apoio por meio de nossos companheiros cristãos. Um anjo apareceu a Jesus e o fortaleceu, né? O confortou na noite em que foi preso. Na sua viagem a Roma, como prisioneiro, Paulo agradeceu a Deus e tomou coragem quando encontrou os irmãos na feira de Ápio e nas 3 tabernas. Uma cristã alemã ainda se lembra da ajuda que recebeu quando chegou ao campo de concentração de não sei falar essa palavra, gente. Ravensbrück, alguma coisa assim. Ela era adolescente e estava muito assustada. Uma irmã logo me encontrou e me deu uma acolhida calorosa. Lembra-se ela. Outra irmã fiel me ajudou e tornou-se uma mãe espiritual para mim. Você já foi ou já é pai ou mãe espiritual de alguém? O que é ser pai ou mãe espiritual de alguém? É quando você chega até aquela pessoa e a instrui espiritualmente, a conforta, a fortalece espiritualmente. Isso é ser pai, ser mãe espiritual de alguém, né? Como é bom a gente poder trazer alívio aos corações aflitos, né? Então, no momento de dificuldade, aquela irmã estava ali na Segunda Guerra, né? Segunda Guerra, não. Oh, meu Deus. No Holocausto, né? E aí ela estava presa naquele centro de concentração,
né, naquele lugar. E então ali ela estava assustada, sem saber o que fazer, e ali encontrou consolo. Então, no tempo de aflição, nós encontramos consolo na palavra de Deus e irmãos que nos fortalece. Por isso Deus diz, ande de 2 em 2, porque se um cair, o outro levanta, né? Nós temos que ser unidos, né? Com bom e suave que os irmãos permaneçam unidos. Não é só lá na igreja, não. É onde você estiver, né? Estar em união, em oração uns pelos outros, né? É muito importante agirmos desta maneira. E vamos tomar água. Onde você está, tá frio? Não sei, né? Mas aqui eu sei, aqui tá muito frio. Muito frio, meus amores. Aí às vezes a gente até toma pouca água, né? Por causa do frio. Mas vamos ao que importa. Vamos ler aqui na Bíblia, né? Conferir a versão que está na Bíblia da passagem bíblica Provérbios 24:10, que diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então veja bem, se você se mostrar fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Ou seja, você está fraco, está enfraquecido, né? Está sem forças. Então temos que buscar força onde? Em Jesus. Nós temos que buscar força em Deus, no Espírito Santo, né? Nós vimos aqui falar do exemplo de Jesus e de Paulo, né? Que foram fortalecidos no momento de aflição, né? Vamos ver aqui primeiramente Lucas 22, 39 ao 43, que vai falar, né, no momento, no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava lá, né? E sua fé estava abalada, né? Ele estava se enfraquecendo, mas buscou ajuda espiritual. E diz assim: então saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Então Jesus ele estava dizendo: olha, antes que vocês enfraqueçam, orai, né? E apartando-se deles cerca de um tiro de pedra, ali pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu e o confortava. Então Jesus ele estava ali naquele momento, né, de aflição. Ele sabia o que viria pela frente, o que ele teria que passar, né? Ele ia morrer de tanto sofrimento. Já imaginou? Você já imaginou você não ter feito nada, né? Não ter errado, não ter pecado, simplesmente feito o bem a sua vida todinha e de repente você morrer em sofrimento, né? Por causa dos pecados de outras pessoas. Olha, né? É muita coragem que Jesus teve, né? Muito amor, mais do que coragem, ele teve amor, porque na hora da aflição, né? Ele rogou ao Pai e Deus enviou até ele um anjo, né? Que o confortava, né? Que o acalmava o coração. Agora nós vamos ver aqui também Atos 28, do 11 ao 16, que vai falar sobre a chegada de Paulo a Roma. Olha como sucedeu. E 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castro e Pollux.
E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde, indo costeando, viemos a Régio. Então, soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no segundo dia a Potélio, onde, achando alguns irmãos, nos rogamos que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Então, Paulo, quando viu, né, aqueles irmãos que vieram ao seu encontro, né, ele glorificou a Deus, né, e o ânimo dele foi renovado. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guerra, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o escoltava. Então, olha, nesse momento de aflição, né, Paulo renovou-se as suas forças, né, quando viu os irmãos ali. Por isso, os irmãos precisam estar unidos em união, né, para que um fortaleça o outro no tempo da aflição, né? Como é bom a gente ouvir uma oração, ouvir uma palavra amiga quando estamos passando por momentos difíceis, né? Isso se torna um divisor de águas sobre a nossa vida. É maravilhoso nós vermos o cuidado de Deus para conosco. Aí vai dizer assim, irmã, isso foi muito bom, muito bonita essa palavra, mas foi no passado. Hoje eu tô tão aflita, tô tão desanimada, tão descrente. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer em João 16, 33, vai dizer aqui, ó. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que maravilha. Então Jesus ele está dizendo, tendo-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Então Jesus ele quer que você tenha paz, né? Por ele você tenha paz. Por quê? Porque no mundo nós teremos aflições. Ele não negou, não disse, olha, se você crê em mim vai ter paz, se você crê em mim vai ter riqueza, se você crê em mim nada lhe vai acontecer. Não, ele é realista, né? Jesus ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele diz, você vai passar por momentos difíceis, mas esteja animado. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo por nós, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, busque a Jesus que nos fortalece. Espírito Santo, venha fazer morada na minha casa. Deus, venha ser o primeiro. Jesus, venha me ensinar, né? Me dá sabedoria, discernimento, entendimento da tua palavra, né? Então, busque a Deus no tempo da aflição, confie nele, né? E tudo mais ele fará. A palavra de Deus vai dizer, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, tudo será acrescentado na sua vida, né? Tudo de que precisamos, não do que queremos. Há uma diferença muito grande. Desculpa.
Há uma diferença muito grande entre o que precisamos e o que queremos. Nem sempre o que queremos é bom para nós, mas o que precisamos, Deus sabe, né? Dá uma coceirinha aqui na garganta. Meu Deus. Mas é isso, meus amores. Deus, ele nos conhece, ele sabe nossas limitações. Então busque a ele, ore, né? Diga, Senhor, venha ao meu encontro. Senhor, venha me ensinar o que eu preciso. Venha me fortalecer neste momento de aflição. Eu, esses dias, já tenho o quê? Uns 3 meses pra cá, eu tô vivendo em aflição diariamente. Mas não perco a fé. As coisas estão só se arrochando. Tá cada vez mais difícil, né? Só que eu confio em Deus que isso terá um fim. E em Deus eu glorificarei a Ele, né? E tudo vai dar certo para mim e para você. Ai, mãe, eu tô com uma doença terminal. Deus, ele é o médico dos médicos. Eu já vi várias pessoas com doença terminal e ó, assim ó, rapidão curar pela fé, né? Ontem mesmo nós tivemos um testemunho lá na igreja, né? Um irmão que foi lá, nosso pastor visitou ele um tempo atrás quando ele sofreu um acidente, né? Esse homem estava todo quebrado, né? Então daqui do interior ele foi para a capital de Goiás, né? Ele foi para Goiânia, para um centro hospitalar de boa qualidade, aliás, de ótima qualidade, né? Porque vem gente de vários lugares para se internar lá. Muito bom esse hospital público. E ele ficou lá e, como ele mesmo disse, ele saiu daqui com a promessa de que voltava morto, porque aqui no interior não tinha recurso para ele. E eram muito pequenas as chances dele, né? Então, ele estava lá doente e o pastor fez uma oração, ungiu ele, né? E ele está curado. Ontem ele estava louvando. Pensa num louvor maravilhoso, uma voz abençoada, você sentir a presença de Deus, né? Deus restituiu a vida dele, como ele disse. Ele foi para voltar morto e voltou vivo, e vivo em Cristo Jesus. Olha que maravilha, né? Então não perca a fé, não duvide, né, do poder de Deus, porque Deus, ele é o médico dos médicos. Foi ele que deixou a medicina. Então ele sabe o momento certo de curar você, se assim for a vontade dele. E nós temos que entender que a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. Ele sabe tudo o que precisamos, né? Então, se orarmos e buscarmos, ele vai analisar a nossa questão e vai responder. Sabe por quê? Porque ele é um ouvinte de oração e ele responde oração. E Deus, ele é acessível. O que é ser acessível? A qualquer hora que você buscá-lo, você encontra ele, né? Um juiz não é acessível, você tem que marcar a hora. Um advogado não é acessível, você tem que marcar a hora, né? Um médico não é totalmente acessível, porque você tem que marcar a hora muitas das vezes, né? Você tem que esperar, mesmo que não marque hora, você tem que esperar o momento dessas pessoas. E Deus não, ele está ali em prontidão para te ouvir, né? Então vamos buscar a palavra do Senhor, né? Vamos estar animados, empolgados e agradecidos a Deus no momento de aflição, estarmos fortalecidos e entender que Ele nos salva, que Ele nos abençoa. Amém? Meus amores, vou ficando por aqui. Um forte abraço no teu coração, um beijo enorme. Fica na paz do Senhor, que a face do Senhor venha resplandecer sobre você, sobre a sua vida. Continuo pedindo que me ajude, compartilhe, se inscreva, né, comente, peça oração e se inscreva, né, para que mais pessoas cheguem a essa palavra de bênção, amém? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.